Boa noite. Ver se consigo chamar Naomi. Não. Boa noite, Carol. Boa noite, Duda. Deixa eu ver. Estão me ouvindo bem? Que bom. Tô só esperando a Naomi entrar aqui. Eu tô tentando achar ela e não tô vendo ela aqui. Peraí. Ver se achei. Boa noite. Boa noite, Bia. Deixa eu pôr a Naomi aqui. Ê! Olha Tudo só, bem a bom? tempo, conseguimos. Opa! E Rapidinho. aí, Ah, Karina? Eu graças a acho Deus, tudo bem? Como pode? Você está conseguindo me ver bem? estou. Você consegue me ouvir bem? Deixa eu só. Sim. Ótimo. Aqui para mim parece um pouco baixo. Espera só um pouquinho. Acho que agora melhorou. Boa noite, boa noite, boa Boa noite. noite. Já tem algumas pessoas aí já que eu vi, a Carol, tá Duda, Carol, a Bia tá aqui também, Vitória, Cá. Já tem algumas pessoas que já estão aqui. Eu estava perguntando se estavam me ouvindo, falou que estavam ouvindo bem, estava ouvindo bem, então tá bom. Aí eu falei que estava esperando você entrar para a gente começar a conversar um pouquinho, falar um pouco, né, dessa, Das desse mágicas. tema aí, né, dessas mágicas que a gente falou. A Cat, oi, Cat. Né, para quem, né, tá entrando aí, né, boa noite para todo mundo. A gente está fazendo essa live hoje, esse bate-papo, um bate-papo mais descontraído mesmo, um pouco falando sobre Axis, né? Que é até o tema, né? A gente falou assim, você fez a classe de barras de Axis, e agora, né? O que mais é possível? Né? O que E mais tem, né, dentro vamos dizer, dessas ferramentas aí? a gente faz aquele curso de barras, né? Um dia inteiro, infinitas possibilidades. E aí a gente aprende aquela perguntinha, né? O que mais é possível? E aí, vocês têm E praticado o que mais é possível?
Então, nós viemos falar sobre uma das possibilidades do que mais é possível depois de um curso de barras, né, Karina? Isso. Boa noite a Nilvia. A Nilvia acabou de entrar aí, tem mais Emily. Então, o pessoal está entrando. E aí, assim, né? Eu queria apresentar a Naomi para todo mundo, né? Que está aqui no Insta. Que a Naomi é a facilitadora certificada de Axis. O meu corpinho escolheu a Naomi para a classe de 3 dias de corpo e não quis largar mais. Como pode Como melhorar, né? posso ter mais disso, mais Karinas na minha vida? Mas foi. Foi mesmo, porque quando eu escolhi fazer a classe de 3 dias de corpo, eu ia fazer em novembro num outro lugar. Quando eu fui nas perguntas, não expandiu, né? E aí eu achei você, assim, que era a primeira mulher facilitadora de 3 dias de corpo no Brasil, né? E quando eu perguntei, o meu corpinho, falei assim, vou entrar em contato, né? E aí foi muito. E aí a mágica aconteceu, né? Que a gente pode contar numa outra live, que aí é a live de 3 dias de corpo, que aconteceu tudo aquilo que a classe veio inteira, né? Campinas. E aí a gente continuou nessas criações, né? E aí teve um fundamento durante a pandemia agora, e a gente criou uma outra classe agora que está sendo criada, né? Que vai ser do dia 14 a 17 de agosto, né? Já tem pessoas inscritas, então, né? O convite é o que mais é possível, né? O que temos É, aí. e essa classe, a que nós tivemos durante a pandemia, foi totalmente online. E ela será um mix. Você tanto pode escolher presencial, como você também poderá escolher online. Isso será ao mesmo tempo. Uau, que mais é possível? Mais é possível. E é tão Né? engraçado, porque eu fiz o segundo fundamento agora, faz pouquíssimo tempo, né? Aí eu estava até falando para a Rosana que veio aqui, acho que deu uma travadinha. Voltou. Sou eu ou é você que Voltou? está falhando? Não sei, porque aqui parece que está normal. Bom, Bom, cortou e eu não consegui ouvir muito bem. Eu consegui pegar picadinha, assim. eu falei que até a Rosane e a Rosana veio aqui que fizeram o fundamento, né, na turma passada, né? E aí eu Sim. falei assim, nossa, agora que tá chegando, eu tô ficando ansiosa, já vou destruir, criar as expectativas, porque é muito bom, né? É uma coisa assim, não adianta nem falar que é repetição, né? Porque não tem nada de repetição, cada classe é uma classe. E vamos ver se você tem a mesma sensação que eu tenho com o fundamento. Porque 4 dias, às vezes dá a impressão, nossa, 4 dias, nossa, não podia ser menos. E aí, quando nós estamos na classe, dá a impressão, assim, de que, número um, que se passaram 4 milhões de dias. E ao mesmo tempo, quando nós chegamos no último dia, mas já Já acabou? acabou! Não tem mais! É muito ambíguo, porque ao mesmo tempo que É. parece que não foram só 4 dias, imagina, impossível ter sido só 4, ao mesmo tempo nós ficamos, mas já acabou? É. Não É é? verdade, eu tenho essa sensação também, porque assim, até parece assim que a gente é um outro tempo e espaço mesmo, né? Parece que é uma realidade paralela a que a gente está vivendo, porque tem algum momento que a gente volta para casa, né? E é muito esquisito, é muito esquisito, não é? Exatamente isso. Gente, é assim, por isso que é tão difícil explicar em palavras o que é o fundamento, né? O que é essa primeira classe avançada depois do curso de barras. E na verdade é isso, né? Se você fez o curso de barras, um dia, infinitas possibilidades, começou a criar as mágicas na sua vida, e está naquela pergunta do que mais é possível, bom, 4 dias. Infinitas possibilidades e muito mais ferramentas. As ferramentas que você já recebeu, você vai poder se aprofundar,
porque na verdade elas são muito mais do que parecem ser, né? E aí nós vamos para um mundo de possibilidades, onde nós vamos passar por todos os temas que você puder imaginar. Então, nós vamos desde a parte, por exemplo, de dinheiro, negócios, relacionamento, os X-Men, uma coisa muito especial, corpos, vocês também já recebem alguns processos corporais dentro do fundamento, mesmo porque o fundamento é pré-requisito para a classe de 3 dias de corpo, né? Entidades. Que mais, Karina? Humanos, humanoides. Os fluxos de energia, né? Os elementos da criação, né? Tem os 10 mandamentos de Axis. É muita ferramenta, né? E assim, são ferramentas para quê? É para o seu dia a dia. É para você usar até você se tornar as ferramentas. Como seria você ter facilidade com tudo na sua vida? Mas exatamente com tudo. Outro dia eu estava até comentando eu acho que foi numa troca de barras, que eu estava assim, eu mesmo estava admirada como assim, as coisas mais simples do dia a dia sempre tinha algo especial. Então, teve uma troca, fui comprar pão de queijo no supermercado, né? E aí, assim, sabe aquela pressa, assim, pega o primeiro, tinha um freezer gigante com 200 marcas de pão de queijo. Eu fui lá, peguei a primeira, coloquei no carrinho e fui embora pro caixa. Quando chegou no caixa, Ian disse que me diz que procura dali, procura dali. O que é que aconteceu? É que esse pão de queijo é gourmet e acabou de chegar. E ele não foi registrado no sistema ainda. Aí vão lá, procuram, daí volta o rapazinho com uma outra etiqueta. Olha, como nós não registramos ainda, vamos fazer o seguinte: provavelmente esse é o pão de queijo mais caro que vai ter ali na prateleira, mas eu vou te cobrar o do mais barato, tudo bem? Gente, os presentes do universo. Mas percebe, assim, com coisas simples do dia a dia. É incrível, assim, e começa desde coisas simples até coisas, assim, digamos, mais complexas, né? Como seria, por exemplo, o último carro que eu fui comprar, do nada, que eu não ia comprar, fui de enxerida, só de curiosa. Fui lá espiar o carro, 20 mil de desconto no carro. Como assim? Mas você não pode mudar nada. Não podia mudar nada porque era o mais completo. E eu fiquei olhando, mas eu não vou comprar o carro. Não, mas é que eu só tenho uma unidade que eu posso dar esse desconto. E eu assim, como assim? Né? Então, como seria você começar a ter facilidade com exatamente tudo? Desde as coisas mais simples até as que você sequer pode imaginar, né? E aí que vem, não é, Karina? E aí é que vem o que mais é possível em toda essa história, né? E uma das coisas, a única coisa que se requer, então, para essa vida mágica, né? Uma classe de barras e a escolha. Daí vamos falar de escolha, Karina? Porque aí é que vem, né? A Flávia, ela falou assim, ó, é difícil explicar qualquer classe de Axis, só experimentando mesmo. E é bem isso mesmo. Se a gente vai falar nossas experiências, né? Eu até acabei de postar um vídeo. Tô? Oi, tá me ouvindo? Ai, desculpa. Tô. Eu acabei de postar um vídeo falando de como foi o fundamento para mim. Então, assim, é muito particular, né? Porque cada um, através do seu próprio ponto de vista, através
de si, né, das suas referências e de como funciona para si, vai ter um olhar, né, próprio sobre as classes, né? E até eu falo muito engraçado, falando de escolha, né? Que quando eu fiz o meu primeiro fundamento, o primeiro dia eu vi, né, uma pessoa já lá entrando né, com as ferramentas. A segunda, outro dia também. E eu nada. Aí chegou no terceiro dia, eu falei assim, Senhor, quando é que vai virar a minha chave? Porque parece que não tá virando nada, né? E de repente, assim, ó, mas foi de uma vez só, bordoada, né? E aí já chorei, já virou uma coisa. Então, assim, é cada um o seu cada um. Mas o que eu falo para você, só não vai virar se você não escolher. Porque, assim, não tem como, gente. Não tem como não virar a chave. Não é, Naomi? Olha, quando eu fiz o meu primeiro fundamento, bom, para quem já viu algum vídeo meu, sabe que eu fui a pessoa mais insana, possivelmente, que tenha aparecido, porque eu não fazia ideia do que era barras de Axis, e eu fiz o curso de barras de Axis no primeiro dia, no dia seguinte eu fiz o fundamento, e no sexto dia eu fiz a classe de facelift. E assim, eu saí enlouquecida dali. Tinha uma amiga minha que tinha feito só o curso de barras comigo. E aí ela me perguntou, e eu, nossa, você precisa fazer, você precisa fazer. Olha, não tenho como te explicar, mas você precisa fazer. E aí ela demorou bastante tempo para fazer, né? Quando ela fez, ela me ligou logo em seguida e me disse assim, mas você sabe, eu não entendi o que você tanto viu nesse fundamento, porque eu não vi nada demais. Eu, sério? E ela, é. Ai, que estranho, é mesmo. Você continua tudo igual, tudo, digamos, normal na sua vidinha. Ela, sim. Um mês depois, ela me telefona, assim, em pânico, desesperada. Ai, você precisa me ajudar. Eu acho que tudo aquilo que eu disse que não caiu, caiu tudo agora de uma vez na minha cabeça. Despencou de vez. Então, é muito diferente o que é para cada um. Realmente é inexplicável. E cada classe, como a Karina disse, porque já está indo para o terceiro, Karina? Eu vou fazer a terceira. Yes. Aí cada vez é Delícia. um pouquinho mais. Eu adoro. Mas eu já estou já indo numa classinha de corpo também, né? Ah, sim. Que logo depois dessa classe, normalmente vem uma classe de 3 dias de corpo. Que depois que as pessoas experimentam um pouquinho ali no fundamento, aí elas ficam, ai, meu corpinho, quero mais, quero mais, quero mais. E aí, então, geralmente, após uma classe de fundamento, acaba saindo uma classe de 3 dias de corpo. 3 dias de corpo, claramente que, falando de corpo, são processos corporais. Essa não vai poder ser online, tá? Não tem essa opção. Aí é só presencial Só com os corpinhos, tá? É, Então, e para a Karina mesmo, para quem não viu o vídeo, ela diz como foi diferente o primeiro e o segundo, e provavelmente será diferente o terceiro fundamento dela também. Porque cada um que escolhe a classe, cada um que vem ali muda a classe toda. Cada pergunta que alguém faz durante a classe muda os temas, muda o que é que nós vamos falar sobre. Cria, na verdade, o assunto sobre o qual nós vamos falar, caso não seja, digamos, no escopo normal. Né? Tudo é possível ali. Tudo é possível. Mas nós dependeremos bastante das pessoas que estão ali. É assim que vai se formar a turma. Então, assim, eu posso dizer basicamente, muito por cima, os assuntos que nós falaremos. Isso vai ser a base. Mas nós podemos ir muito além disso. Basta você escolher e trazer as suas perguntinhas. Né, Karina? é isso aí.
A Adriana Axis, ela colocou aqui, ó, classe de fundamento com a Naomi, o que mais é possível. Ah, Adriana de Maringá, acho, né, Adri? E sim. Porque assim, né, eu falo assim por mim, né? Quando eu fiz até no vídeo eu falo, né? Quando eu fiz meu primeiro fundamento, foi uma escolha também meio louca, assim, eu não sabia muito bem o que era, né? Maringá, ela colocou. É isso mesmo. Eu não sabia muito bem o que era nem o que eu ia encontrar lá, né? E aí, mas escolhi, né? Eu falei assim, eu quero me aprofundar, eu usava as ferramentas, quero me aprofundar mais, quero saber mais, quero ter mais dessas ferramentas, né? O que mais eu posso fazer, né? O que mais eu posso acessar. E eu fiz a escolha, né? Como eu contei no vídeo, né? E algumas pessoas que me acompanham já sabem que eu não tinha dinheiro, né? Um investimento naquele momento. Mas usando, já usava as ferramentas de Axis, criei o outro fundamento. E aí esse segundo, quando a gente criou esse fundamento desse segundo, foi já logo saindo da classe de 3 dias de corpo, né, não? E aí, Uhum. claro, ficou ainda, porque aí entrou essa pandemia, ficou meio assim, mas ele aconteceu, né, online, e aí eu fiz o segundo, e assim, de certa forma, vamos dizer assim, um pontinho de vista lá de que, tipo assim, era um repeteco, né? Ai, mas não é. Não é, porque assim, é até muito interessante, porque às vezes uma pergunta que uma outra pessoa faça, né, ou uma situação que a pessoa traga, na hora que vai ser facilitado aquilo, traz uma clareza para você que às vezes você nem estava percebendo que você estava naquele espaço ali, né? Que você tinha aquele ponto de vista. Então é muito engraçado como as classes elas vão realmente criando ali, né, energeticamente, e quando faz uma facilitação, ela não é uma facilitação individual, né? Ela é uma facilitação bem completa mesmo, assim, né? Para todo mundo, né? Exato, exato. Porque a pessoa às vezes faz uma pergunta e as pessoas têm, parece que medo às vezes de fazer pergunta, né? Mas é assim, geralmente numa classe, aquela pergunta não tem a ver com ela. Tem a ver com ela e com alguém mais, se não com todos os demais que estão na classe. Alguns até se pronunciam a respeito. Ah, parece que está falando de mim, né? Comigo, né? E às vezes não, mas jamais a questão é só daquela pessoa. Sempre tem alguém ali que tem algo em comum. E é essa mágica da classe, né? Foi bem legal isso que você falou, Karina, porque para mim também, quando eu fiz, eu buscava algo diferente. Sabe aquele momento que você diz, a minha vida não era ruim, tá? Mas sabe quando você olha assim, mas é só isso? Né? Tem que ter algo a mais. A vida, o mundo, essa realidade não pode ser só isso, né? Viver, trabalhar, às vezes viajar, não pode ser só isso, tem que ter alguma coisa a mais. E foi nesse momento que eu descobri a Access Consciousness, né? Quando eu fiz, por exemplo, o fundamento, eu assim não tinha uma questão em específico, não tinha um problema cognitivamente falando, mas foi muito mágico que mudaram coisas que para mim sequer eram problema. Porque eu já tinha encontrado uma solução. E olha que solução, bastante complicada, mas para mim já estava solucionado. Porque era assim, eu trabalhava com um projeto, originalmente, eu sou da área de exportação, e aí eu trabalhava no projeto de exportação do governo federal. E eu representava o setor industrial. Então, por exemplo, ministro não sei das quantas vai inaugurar não sei que fábrica brasileira, não sei onde, e o seu setor é chamado. Então, era eu que ia representar o setor e fazer a apresentação do setor. Agora,
Eu tinha pânico de falar em público. E eu trabalhava com isso. Então, olha a minha solução, olha que brilhante solução. Na época eu morava em São Paulo, encontrei um professor de uma universidade em Blumenau, um professor de comunicação e oratória, pegava o avião, ia para Blumenau, ele me pegava no aeroporto sexta-feira à noite e ficava. Só me devolvia no domingo à noite. Aí voltava para casa e ia fazer a apresentação. Só que sabe o engraçado desse curso? Que para mim ele tinha validade. Só valia para uma apresentação. Então, cada vez que eu tinha uma apresentação, e eram várias, que eu trabalhava com isso, eu fazia tudo isso. Mas para mim não era mais um problema, porque a solução eu já tinha encontrado. Olha só como... Percebe o que os nossos pontos de vista fazem, né? A gente nem percebe a dificuldade que era. A gente mas para mim também, né? Não é? Para mim não, tá resolvido, eu já consigo fazer, olha só. Então, foi muito engraçado porque um mês depois, mais ou menos, uma amiga, na verdade, disse para o meu marido: você trocou de esposa, né? Porque aí ele, como assim? Não, porque essa mulher aí é outra, não pode ser a mesma pessoa. E nós ficamos olhando para ela sem entender e ela, não, que era assim. Você queria ver ela desaparecer, você mostrava um microfone. Agora, você mostra o microfone para ela, ela agarra aquilo e não solta mais. Não pode ser a mesma pessoa. Gente, e eu não tinha percebido. Eu só percebi quando essa amiga comentou. Então, é esse tipo de mudança que nós estamos falando sobre. Algumas você vai perceber, outras você vai sequer perceber. Gente, consegue perceber a facilidade disso? Eu não tive que cutucar nada, eu não tive que descobrir o porquê, o motivo que eu tinha essa dificuldade. Eu não tive que fazer nada, nada. Eu simplesmente escolhi estar lá e receber o que quer que viesse. Isso é só um exemplo, porque se eu for ficar contando história aqui, nós vamos até meia-noite contando histórias, né? E passa, né? Mas você sabe que isso é uma coisa interessante que você falou, porque assim, até a Rosane estava aqui agora de pouco e ela falou assim para mim, né? Que eu fiz esse vídeo falando sobre o fundamento, né? Que está aí, aí no IGVT. E aí ela falou assim, ai, nossa, aquele vídeo ficou tão bom, nossa, você estava numa desenvoltura, não sei o quê, né? E eu falei, uhul, como pode melhorar? Porque assim, quando eu comecei o meu primeiro vídeo, quando foi em setembro que eu fui fazer um vídeo, uma feira, primeiro vídeo que eu fui fazer, gente, eu parecia um pau. Aquele vídeo, sei lá onde pra parar, que eu não tenho nem vontade de olhar pra ele. Eu falei assim, senhora, assim, de verdade, assim. E quem pegar o meu canal e ver meu primeiro vídeo, né, quando eu comecei, porque eu realmente falei assim, não, eu vou fazer, né? Vai sair o que vai sair, eu vou fazer. Mas do meu primeiro vídeo para hoje, e eu não fiz nenhum curso, eu não fiz nada, nananã. O que eu fiz? Barra de Axis, né, 3 classes de barra de Axis, 2 fundamentos, uma classe de 3 dias de corpo e ferramenta, recebendo barras, facelift. Foi isso que eu fiz. Eu não fiz nenhum curso, eu não fiz nenhum nada assim, e nem voltado para isso, né? Tá me vendo, Mãe? Tô. Tá? É que ele deu uma cortadinha assim no meio, mas deu para pegar tudo que você disse. Uhum. Então, assim, é muito engraçado porque em Axis é assim, você não faz uma coisa direcionada para nada e aquilo cria, né? Expande, acontece. Quando você vê, você está fazendo as coisas, né? Você está vivendo mais leve, mais alegre, mais disposta, mais tudo. É muito louco. Eu falo que eu já era louca, né? Então, é louco. Olha, só para vocês terem ideia, quando eu fiz o meu primeiro curso, ainda demorou. A Flávia trabalha comigo, ela está por aí.
A Flávia, quando ela me conheceu, eu já tinha feito esses cursos. Gente, eu não tinha nem Facebook, tá? Eu não tinha. Esse negócio de deixar coisa pública, fazer vídeo, postar foto, imagina, nem pensar. Viu só? E eu estou falando de uma coisa que, acho que foi meus primeiros cursos, 2016. Aí, acho que não, foi em 2016 mesmo eu acabei criando, fazendo Face, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas, gente, se você olhar, eu não tinha Face antes. E esse negócio de aparecer aqui, mostrar foto, jamais faria parte da minha realidade. Viu só como muda? E o que Muda. mais é possível? E é uma mudança, sabe que até no último fundamento a gente estava falando, né? Que você falou que assim, que geralmente no fundamento depois do fundamento a gente muda. Às vezes muda a roupa, né? Gosto de roupa, você muda alguns é, gostos mesmo, né? Porque assim, eu entendo isso, e assim, de verdade, gente, isso aconteceu comigo. Porque assim, desde o primeiro eu já percebi uma mudança, né? Mas por que que muda, né? Muda ou você, depois que você passa por todas essas ferramentas, por esse desfundamento, que é o que eu falo, você começa a ser você, né? Você começa a deixar de comprar o ponto de vista da realidade, a modinha, né? Se colocar numa caixa para você se enquadrar, né? Para você parecer legal, né? Que a gente tem muito essa coisa. E aí é isso que eu percebo, né? Que conforme eu fui trabalhando essas ferramentas, eu fui aplicando, foi isso que foi acontecendo. Eu fui cada vez me tornando mais eu, né? Tem uma amiga que eu compro roupa dela e ela mandou para mim uma roupa de oncinha, uma calça. Eu falei assim, amiga, não gosto de onça, mas está na moda. Eu falei, ok, deixa a moda usar. Eu não vou usar, porque para mim não funciona. Entendeu? Então, assim, você começa, tipo assim, legal, eu admiro quem usa e acho legal, eu acho bonito, mas para mim, eu não me sinto confortável, para mim não funciona. E aí você começa a perceber que você só vai fazer aquilo que funciona para você, que é Exato. verdadeiro para você, que é leve, que aí fica leve para você, que você não tem que se colocar numa roupa que não te cabe, né? Que tá apertado para você. E aí, isso acho que é o que é mais incrível, porque quando eu fui me percebendo depois de tudo isso, eu fui percebendo assim, que as mudanças não eram mudanças que eu passei a ser outra pessoa, não. Agora que eu estava sendo realmente o que eu sou, né? O que funciona, né? O que é leve, o que é alegre, o que não aperta, o que não enrijece, né? Que não é pesado, né? Então eu acho isso muito muito interessante, porque justamente as ferramentas é sobre isso, né? Empoderar você de você mesmo, né? Você saber o que aquilo que você já sabe. Exatamente, exatamente. É o lugar onde finalmente você tem o espaço de ser você. Tão simples, mas tão complexo ao mesmo tempo, né? Porque quem você era antes de te dizerem quem você deveria ser? Quanto da sua vida você criou em cima de projeções e expectativas do que foi dito para você que você deveria ser? Mas olha só, não existem duas impressões digitais iguais no mundo. Então, será que existe uma maneira única, certa, correta e perfeita de ser? Obviamente que você é diferente. Todos somos. Como seria, então, finalmente você reconhecer, na verdade, que essa diferença de você é o presente de ser você? E é por isso que nós chamamos o curso, na verdade, de O Desfundamento. Porque, na verdade, nós vamos ali tirar todo o fundamento onde você tem baseado as limitações da sua vida até hoje. Porque isso não cria mais para a sua vida, cria apenas limitações.
Não cria esse espaço de ser você. Não cria esse espaço de quando você é você, você tem as infinitas possibilidades. Isso é o que é ser você. Como seria isso? Você reconhecer o presente, a mágica, o milagre que você é. E quando você é você, o presente que você é para você mesmo, para todos ao seu redor e para todos nós no planeta. Né? Como seria você finalmente, a partir do reconhecer isso, ser mais disso e ser a contribuição que você veio de verdade para ser nesse planeta, né? É nesse espaço que nós gostaríamos de chegar. Nós estamos indo no caminho, né, Karina? Nós estamos. Nós estamos. E é muito legal, assim, que eu falo, porque, assim, que eu tinha um pontinho de vista, né, de que tanto de casa não faz milagre, aquela coisa. Até já falei um pouquinho sobre isso em algum lugar. É, e, assim, e eu percebi que, assim, sem fazer nada, realmente, assim, sem o julgamento, né, e realmente, assim, cada um na sua escolha, escolhe o que escolhe e tá tudo bem. E eu seguindo com aquilo que era verdadeiro para mim, que funcionava para mim, conforme eu fui, né, vivendo, fui trabalhando e expandindo, né, no meu trabalho, com os meus clientes, na minha vida pessoal, porque isso não é o que eu sou aqui, é o que eu sou no meu dia a dia. Eu não falo como pode melhorar aqui. Eu trabalho, isso é uma ferramenta, eu uso ela no meu dia a dia. Então eu acordo, acontece alguma coisa, como pode melhorar? É o tempo todo. Até a minha enteada, como pode melhorar? Então, assim, é uma coisa que você passa a viver isso. E aí você realmente começa a perceber a mudança na sua vida. E as pessoas também começam a perceber. E aí elas começam a falar assim, mas o que é isso de como pode melhorar? Eu vim fazer um vídeo para um curso meu online que não tem nada a ver com Axis, e a pessoa que está filmando, porque ele começou a acompanhar meus vídeos, sei o que, ele perguntou do dinheiro do corpo, né, que tem uns 10% do corpo, como que funciona, como que pergunta para o corpo. Então, assim, as pessoas elas começam a fazer, vê você fazendo, vê você criando, peraí, o que ela está fazendo? Né? Então, quando a gente fala de mudar, você e você muda o mundo, é porque você se torna inspiração. As pessoas querem saber o que você está fazendo, né? Você muda a sua vida, tá? Ela mudou a vida dela. O que ela está fazendo? Espera aí, né? E eu posso entrar nisso? Tem alguma coisa ali para mim? E aí eu percebi que começou a vir essas, vamos dizer assim, as pessoas querendo saber, né? Cada vez mais interessadas em saber. E as mágicas, né? Também começou a acontecer com pessoas que escolheram também fazer parte dessa mágica, né? De estar dentro dessas ferramentas. E até a Cat, né, que é minha assistente, ela falou hoje assim para mim, nossa, né, agora, né, que eu estou mais dentro das ferramentas, né, eu penso, gente, como que eu era, como eu pensava, eu falei assim, e agora, né, como que a gente sabe, mas não sabe? Eu falei assim, mas é justamente sobre isso as ferramentas. É empoderar você, de simplesmente você saber aquilo que você já sabe, que você só não utiliza porque tem um monte de crença, um monte de ponto de vista, um monte de coisas ali que você não acessa esse saber. Então, assim, eu percebo isso mais claro agora, muito mais, né? No começo chega a ser um pouco irritante, na verdade, porque assim, ninguém te responde nada e você pergunta e metem um monte de pergunta em cima da sua pergunta. E aí você fica assim, mas escuta, vocês não vão me responder, estou te respondendo com um monte de perguntas. Porque é assim, lembra que se não existem duas digitais iguais no mundo, será que uma verdade só é verdade para todo mundo? Será? Né? Então, é assim, como é que você vai saber qual é a sua verdade? É por isso que a gente tem perguntas. E é por isso, por exemplo, que em Axis você jamais vai ver, por exemplo, mestre, ou professor, ou esse tipo de nomenclatura. Você vai ter facilitadores. Facilitador por quê? Porque nós estamos apenas facilitando esse caminho, esse acesso
a você, né? Nós não estamos ali para ser mais um dessa realidade, para te dizer o que você deveria ser, quem você deveria ser, como você deveria ser. E sim, nós vamos facilitar o caminho para você descobrir quem você é de verdade, se você não estivesse sendo quem te disseram que você deveria ser, né? A verdade Pois é. é isso. E é muito engraçado esse negócio das perguntas, né? Porque assim, eu vi um cliente, né? E aí eu peguei, atendi ele tudo na hora que terminou, né? Eu falei assim, você achou que eu ia te dar um monte de resposta, né? Ele, falei assim, mas eu só tenho perguntas para você, para você acessar o seu saber, né? O que funciona para você. Eu não tenho, a gente não tem como entrar nesse julgamento, né, Naomi, de quem, do que funciona, do que funciona. É só a pessoa consegue perceber aquilo que funciona para ela e que leva para ela, Você né? sabe que eu vi recentemente, eu não lembro exatamente como é essa frase, mas existe uma coisa que o Einstein dizia, que para cada descoberta que ele, para cada resposta que ele conseguia, na verdade, ou para cada invenção, ou para cada, sei lá, para cada criação dele, era assim, 95% do tempo ele gastava buscando a pergunta que ele, a pergunta certa para chegar naquilo. Ele não Uma buscava resposta. consciência, Uhum. né? Ele buscava perguntas. Era 95% fazendo perguntas para chegar na última pergunta que levaria aquilo. Viu só? Que mais é possível? Então, Então, não e é somos só nós que falamos sobre essa loucura, né? E isso é não, bastante antigo, inclusive. Tá vendo? Karina, nós estamos salvas. Não somos as únicas esquisitas. loucas, loucas, né? Não, mas é engraçado, assim. E eu percebo que, assim, antes eu já tinha muito esse negócio das perguntas, né? Porque, para mim, desde antes, assim, quando alguém falava para mim isso é isso, eu falava, verdade? Será que isso é só isso? Só pode ser mais outra coisa? Então eu já tinha, assim, eu já era louca, né? Tanto que eu entrei para fazer curso de radiestesia, aí falava que tinha que cortar com papel assim, com medida assim, e eu falava, não é possível. Eu falava assim, né? Como pode melhorar? Uma coisa tão definidinha assim. E eu realmente entrei mesmo de cabeça em estudo e tal, e descobri muita crença, né? Muita, né, coisa que não é bem por aí. E então, quando eu cheguei em Axis e falou assim, um negócio que você tem que perguntar para você expandir, para você ter possibilidade, eu comecei a fazer perguntas. A gente que olha para mim e fala, você está fazendo? Eu pergunto. Parece que eu estou viajando na maionese, né? Já fala assim, já é de peixe, né? Que tem as definições. Mas não é, realmente, para sair realmente daquela limitação, tá ali num ponto que você não sai daquilo, porque sua mente não cria espaço para aquilo, eu entro numa pergunta. E é muito engraçado que eu falo que agora eu tô meio mais, né? Porque às vezes eu penso, eu nem chego a perguntar, daqui a pouco eu recebo uma ligação. Eu falo assim, como assim, gente? Eu nem terminei a pergunta, eu tô recebendo a ligação daquilo que eu tava pensando, nem perguntei. É muito louco, o negócio fica muito automático, assim, né? Não é? Sabe que uma vez, numa criação de classe, teve um host, né? Um anfitrião. Assim, nós estávamos conversando sobre a estrutura, sobre a organização da classe em si, coisa corriqueira, normal, logística, né? Aí, depois de umas 3 trocas de mensagem, aí ele me pergunta assim: você só responde com pergunta? E eu nem tinha reparado, tá? Mas Você é só engraçado, responde. porque assim, até nas nossas conversas, assim, tanto uma pergunta, né? O que você percebe, né? Não é assim, ou é isso, ou é assado. É sempre uma pergunta, é sempre percebendo a energia daquilo que está sendo criado. Então, assim, mas a gente se entende, né?
Se entende. Se Assim, entende. se entende, né? Se entende. Porque assim, eu não, sabe o que você está falando agora? Eu nem tinha percebido, mas a gente entende, né? Então cria. Então é o que tá valendo, né? Eu queria te É, falar, né, Naomi, só para a gente não esquecer que quem já tem classe de barras e escolher fazer o fundamento vai ser aqui no Instituto, aqui em Campinas, nos dias 14 a 17 de agosto, né? E a pessoa pode escolher fazer presencial aqui no Instituto ou online, né? Então, na minha bio tem o link de inscrição. Se também tiver alguma dúvida, pode me chamar aí pelo direct ou pelo número do Instituto. E eu passo todas as informações, as coordenadas, né? E a gente vai ficar muito feliz, né, Naomi? Com os corpinhos com bonitos. certeza. Na minha bio também tem essas informações, esses links de inscrição, né? Porque eu não sei se as pessoas Oi, estão entrando Rê! pelo seu ou pelo meu, então nas duas bios tem essas informações, tá, gente? E Karina, é na semana que vem. Você percebeu? É, eu percebi, foi por isso que eu falei, que assim, na hora que eu percebi, eu fiquei ansiosa. Já é sexta-feira que vem. Gente, é já semana Oi, que Rê! vem. Então, quer Minha dizer, tia. eu Minha preciso tia comprar foi passagem, né? Sim! Sim! Eu E preciso comprar passagem. A Nilvia tá aí, eu acho que ela já fez a inscrição, porque ela teve aqui hoje, falou que já fez. Tem pessoas inscritas. Bem-vinda! Vai ser Uma uma coisa eu posso te delícia. garantir. A gente vai se divertir um bocado. São 4 dias. Ah, vai, Não vai, é, Karina? vai. Não sei É o que muito diversão bom. significa para você, mas será muito Daqui 10 divertido. dias, a Flávia tá Ah, falando. Daqui 10 é, dias, exatamente. a Daqui Flávia é 10 meu dias, vejo a hora. computadorzinho, digamos assim. É a que sabe a É, agenda, é a que sabe as é. datas. É. E assim, Yeah! né, para quem não tem a classe de barras, mas gostaria de fazer, que tem classe de barras, quer fazer o fundamento, também aqui no Instituto, no sábado também vai ter classe de barras, no dia 8, né? Se alguém também escolher aí, na bio também tem o link, né? Ótimo você ter falado disso, Karina, porque às vezes tem alguém que está vendo essa live, está assistindo, ou é, De vai ver amanhã, né? depois, não sei, e de repente nunca fez um curso de barras, né? E do que é que elas estão falando de pergunta? Então, Karina, vamos deixar aqui aquela básica, mas é que, gente, é a mais mágica praticamente de todas. Para qualquer coisa. A situação não importa, ruim ou boa, Como como pode pode melhorar? melhorar? Ou o que mais é É possível? possível. Gente, a pergunta você não busca a resposta, tá? Você só joga a pergunta. Como pode melhorar isso? Ou o que mais é possível? Eu acho engraçado às vezes que é tanto auto-julgamento que as pessoas carregam, que o que eu já vi de pessoas, ao invés de dizer como pode melhorar, elas perguntam como posso melhorar. Gente, não, não. É como pode melhorar isso, a situação, o que quer que seja, tá? E não significa que você vai usar isso apenas quando a situação é ruim. Inclusive, ganhei na Mega Sena sozinha, como pode melhorar isso ainda mais? Entendeu? O que mais Não é é. possível ganhar pela segunda vez? Não é, né? O que mais é Né? possível? Mas é Então, isso. tá? Experimentem, experimentem, sem expectativa, sem conclusões a respeito do que aquilo vai mostrar ou não. Experimenta, porque mal não vai fazer, vai. Então experimenta só, para você ver como é que é essa brincadeira, né, Karina? E aí tem também o mantra de Axis, né? Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Eu lembrei dele porque é uma pessoa que não, assim, não sabe de Axis, não entende de nada, e uma pessoa que me conhece ensinou essa pessoa a fazer esse mantra
E essa pessoa, assim, começou a fazer o mantra, não entendia muito bem o que era, mas falou que era bom, ele estava fazendo, né? E aí precisava resolver uma questão e estava bem enrolado e não conseguia. E fazendo esse mantra, no mesmo dia o negócio desenrolou. E aí ele falou assim, nossa, não é que esse negócio dá certo mesmo? Porque desenrolou. Por quê? Por que que dá certo? Porque é uma ferramenta. Não tem nada a ver com crença. A pessoa não precisa acreditar nisso. Então, por isso que a gente fala, experimenta. Como pode melhorar? Como pode melhorar ainda mais? Que mais do que isso? Não é, não? Olha, gente, foi bem engraçado, que eu sou super São Tomé. Eu tenho que ver para crer. Então, cada uma das ferramentas que me deram, que eu aprendi, eu fui usar duvidando. Gente, não pode ser tão fácil assim, né? Ah, não, gente, como assim? Como pode melhorar aí, né? O pior é que funciona, mesmo você duvidando. É ferramenta, basta usar, né? É igual a furadeira na caixa. A furadeira provavelmente está ali, fura a parede, fura. Na caixa não fura. Você vai ter que tirar e usar para ela furar. É a mesmíssima coisa. E você não precisa acreditar, né? Será que essa furadeira fura a parede? Mas se você usar, vai furar. Se ela estiver funcionando, né? Então, essas são. Por isso que a gente chama de ferramenta. Basta usar. Usar. Basta usar. Tá? Não precisa acreditar, não precisa se concentrar, não precisa ter fé. É Não, fácil assim. se quiser acender um incenso, pode acender, mas não vai fazer diferença. Na verdade, é a ferramenta. Gente, assim, é muito louco, assim, porque eu vejo umas coisas assim mudar a energia assim de um minuto para o outro. Assim, um minuto nada, um minuto ainda é muito, segundo para o outro, segundo para o É outro. muito rápido, né? É. E, Karina, será que você tem perguntas? Alguém te mandou alguma pergunta? Tem perguntas? Ou se Então, alguém tiver, pode digitar pergunta, tá? até eu ia perguntar aqui, ó, se alguém tem. Tem um monte de gente que mandou beijo, todo mundo falando das ferramentas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, né, sobre o fundamento, ou sobre Axis, qualquer outra pergunta, podem colocar aqui que a gente vai Uhum. responder. Vou fazer assim, a Naomi vai responder. Ai, ai. Porque, Ai, gente. assim, eu tinha recebido uma pergunta, né? Que uma pessoa falou, né? É que eu já até respondi para ela, mas é que a pessoa me perguntou assim, por que que o fundamento era depois das barras, né? Porque ela entendeu como se o fundamento fosse um fundamento de barras. Na verdade, não é isso, né? O fundamento, quando a gente fala, é o fundamento de Axis. É o conjunto das ferramentas todas, né? São mais de 8.000, né? Não. Na verdade, ela vem depois do curso de barras, né? O curso de barras é a base, um diazinho, infinitas possibilidades. Você recebe uma caixa de ferramentas e daí, depois disso, caso você escolha, existe um fundamento, né? Tudo É. são escolhas, gente. O resto é desculpa. O resto é desculpa. E Justificativo. quantas desculpas você tem usado para não escolher a vida que você de verdade gostaria de viver? Né? Pois é. Ah, quando eu me aposentar, eu vou finalmente viver e vou viajar o mundo. Ah, quando eu ganhar na loteria, eu vou fazer tudo aquilo que eu desejo. Quando eu. Gente, tudo isso é desculpa. E sabe quando isso vai acontecer? Jamais. As Mas você suas sabe, escolhas agora criam o futuro que você gostaria de viver. Cada escolha. tem uma pessoa perguntando assim, é possível relatar as ferramentas que é ensinado no curso de fundamentos? Pergunta ao corpo. Eu não entendi a segunda Exemplo, a ferramenta parte, de né? conversar com o corpo. Ela está perguntando se no ferramento, no curso do No- fundamento, se ensina a conversar com o corpo. Ela está perguntando.
A meta do corpo. Ah, tá. Ok. Sim, porque nós temos processos corporais já no fundamento, né? É por isso que ele é pré-requisito da classe de 3 dias de corpo, porque você já precisa ter essa base para conseguir ir para uma classe um pouco mais avançada ainda, tá? Então, sim, exatamente. Na verdade, você sente frio? Você sente fome? Você sente sede? Se você consegue perceber tudo isso, você já conversa com seu corpo, você já o ouve, tá? Mas é que a gente acha que a gente deveria ouvir de uma certa maneira, e não é dessa maneira, tá? Mas sim, com certeza, essa é uma das partes que nós, dentre todas as ferramentas, sim, o corpo é uma grande parte disso. Obrigada Eu pela acho pergunta. a Karen Denise dos Santos fez a pergunta. É muito engraçado isso, porque quando eu criei essa conexão com o corpo foi na classe do fundamento, né? Que eu passei a ter mais noção tudo. E eu era uma pessoa que tinha um relacionamento muito estranho com o corpo, né? Porque até então tinha Só muita você, dor. Hã? Oi? só você, Só. Eu só. tinha muita dor, eu tinha muitas questões, assim. E aí, quando eu cheguei no fundamento, né, parece que eu falei assim, parece que eu me encontrei. Falei assim, alguém que fala com o corpo, né? Aí comecei a falar com o corpo. E foi no fundamento que eu escolhi a classe de 3 dias de corpo. Eu já saí do fundamento já escolhendo, né? Só que demorou um pouquinho, porque aí a classe que ia ter, porque ainda no Brasil, na época, só tinha o Márcio Dias Lopes de corpo, né? E aí, quando eu fui, acho que ia vir uma outra pessoa de fora para dar em novembro, só que quando eu fui perguntar, meu corpinho não quis. E aí foi quando eu achei você, né? E aí o corpinho quis. E aí ela tá falando gratidão, né, de você ter respondido aqui sobre a conversa com o corpo. E assim, eu fui tomando mais consciência, sim, né? Principalmente da questão do receber. Porque depois que eu cheguei, né, que eu passei por todos esses processos, eu me dei conta que antes disso eu não recebia. Então eu já era, né, já trabalhava com as terapias, então às vezes se alguém oferecia, deixa eu aplicar alguma coisa, você é o reiki, eu falava, não precisa, eu tô bem. Eu não recebia, né? Que coisa mais louca. Depois disso eu virei a maníaca da maca, posso ver uma maca. Uhum, Não posso ver uma maca. Amo, amo. exatamente. Ai, amo. Quando é que vai ter de novo? Exatamente. Depois vira uma briga para ver quem se joga na maca primeiro. Mas deixa eu. Então, quanto tempo a gente ainda tem, Karina? Eu não consigo ver. Então, aqui na verdade também não mostra pra mim, mas eu É? acho que a gente tem poucos minutos. Acho que uns 3, 4 minutos, eu acho. Tá bom. Então vamos lá, bem rapidinho. Essa conversa com o corpo é um treino, tá? Porque ninguém nunca nos disse para ouvir o corpo, né? Então, é um exercício assim, não faça assim dele muito difícil, tá? Faça ele assim, poucos minutos por dia, 2 minutos por dia que seja, mas faça assim, de verdade presente, percebendo cada molécula do seu corpo. E aí, o treino é assim: você vai dizer uma verdade e uma mentira, tá? Então, por exemplo, sei lá, eu digo que, eu sou loira. Não é super loira, né? Então, eu sou loira. Olha, Eu sou loira, né? E depois você diz uma mentira. Então, não, isso foi uma mentira. E depois você diz uma uma verdade, verdade. né? Então, o meu cabelo é escuro, meu cabelo é escuro, meu cabelo é escuro. E assim, você vai treinando 3 minutos por dia, né? Corpo, você gosta de água? Corpo, você gosta de água? Corpo, você gosta de água? Percebe se você percebe algo no seu corpo. E depois, bom, até hoje eu não encontrei, então geralmente eu pego assim, gente, pega o celular, corpo, você gosta de comer isso?
Corpo, você gosta de comer isso? Corpo, você gosta de comer? Porque assim, até onde eu sei, eu não vi nenhum corpo ainda que gosta cair. de comer celular, tá? Então é assim, sempre diga uma verdade e uma mentira. E aí, Pra você tenta saber. perceber no Vai seu corpo cair, essa mano. Vai diferença. cair. Vai Tá. cair. Então,